Olá, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez dando início aos estudos dos trabalhos de Hércules através das energias vindas da astrologia. Esse mês estamos na energia de Aquário e vamos mergulhar novamente em nosso universo interior, buscando a iluminação, buscando a compreensão maior através de nossa ligação com a nossa alma, com o nosso espírito, que vamos desenvolvendo através desse nosso aprendizado de trabalho que nos traz a melhoria no nosso dia a dia e a nossa transformação aqui na matéria traz a iluminação, a compreensão maior do nosso espírito até nós. Como sempre, essa aula é patrocinada pelo Grupo Escola Vir a Ser. E esse curso foi um estudo que nós fizemos de vários ensinamentos. Nós fomos compilando e chegamos a isso que nós estamos passando para vocês neste momento. Temos as nossas frases de poder, de abertura de compreensão, que a cada aula nos trazem uma nova visão, um aprofundamento. Não peça a Deus para guiar seus passos se você não está disposto a mover seus pés. E através do seu próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara aos teus olhos. Mabel Police. Para a gente dar início ao estudo da aula de hoje, que vai falar da energia de Aquário e do 11º trabalho de Hércules, vamos fazer uma recordação bem rápida do que foi a energia de Capricórnio e o que ela nos trouxe. Capricórnio foi aquela energia que veio descobrando toda aquela expansão de consciência que tivemos em Sagitário, vem colocando todas as coisas nos seus lugares e sempre na busca de algo mais. Essa energia foi explicada, foi dividida em três momentos para que ela ficasse mais clara. No primeiro momento tivemos a cabra, que é aquele momento mais material, onde a pessoa ainda está sentada no ego. E enquanto dentro dessa energia a pessoa não perceber que existe algo maior de que ela tem que transcender a matéria, ela permanece naquele mesmo patamar de energia. Costuma-se dizer que enquanto a cabra não se ajoelhar, ela não evolui, ela não passa para a próxima etapa. E esse se ajoelhar é essa percepção maior que ela adquire, aquela iluminação que já abre um pouco mais a compreensão dela para o outro. O egoísmo deixa de estar sendo o primeiro em tudo. No segundo momento dessa energia, nós temos o crocodilo, que seria o nível intermediário, o nível de desenvolvimento. Esse crocodilo, ao meu ver, é o momento em que o Hércules cumpriu com todas as suas superações humanas. É o momento em que a gente realmente percebe que somos algo além da matéria e percebemos isso de uma maneira bem enfática, de uma maneira muito presente. Continuamos a ser matéria, mas uma matéria iluminada, uma matéria com uma compreensão maior. Nessa fase do crocodilo, a gente encontra um
crescimento muito grande, porque o crocodilo tem sentimentos e os sentimentos sempre querem crescer, né? Sempre querem evoluir. E para isso ele teria 5 tarefas. A primeira, que seria dominar a matéria, usar a matéria, mas não ser dominado por ela. Na segunda, ou B, né, seria expandir a consciência para além da sua própria personalidade, superar o ego. No C, vencer o medo da solidão, que é absolutamente ilusório. A solidão só existe enquanto a gente está centrada nesse próprio ego, nesses sentimentos mesquinhos e menores. À medida que nós abrimos essa compreensão, iluminamos nosso interior e começamos a perceber que fazemos parte de algo muito maior, estamos sempre acompanhados de tudo e todos. Na D seria dominar o orgulho e a ambição. A gente aceita que a gente não é o centro do universo, não é a última batatinha do pacote, mas que somos importantes, somos uma parte, mas uma parte importante. E percebemos nos outros que são belos também essas essências. Todas as essências são belas, independente daquilo que materialmente elas estejam expressando. E manter o nível, que essa é o momento, acho que mais difícil, aquilo que é mais complicado, porque mesmo vivendo nessa matéria tão densa, com tantas adversidades, nós precisamos manter aquilo que conquistamos, manter aquele nível de amor, aquele nível de compreensão, aquele nível da nossa autorrealização. Quem sou, eu sou capaz, mereço. E o nosso nível de espiritualidade, aquilo que nós já conquistamos na intuição. Nós não podemos baixar essa vibração. E à medida que a gente vence todas essas provas, se fortalece interiormente e chega nesse momento em que o Hércules chegou, na energia de Aquário. Esse é um momento bastante intenso e é um momento muito grande. E a gente passa para o terceiro, que seria o unicórnio. O unicórnio é o símbolo dos iniciados. É a autoridade madura que a gente tem, quando tudo dentro de nós está revelado, nossa luz, nosso conhecimento, a nossa consciência está expandida para tudo aquilo que o universo deseja de nós. Nós sabemos claramente qual é o nosso objetivo e a gente não tem por que se desviar dele. A verdade já se instalou dentro de nós. E como percebemos que todos somos um grupo, todos somos uma família, nos colocamos a servir a humanidade de uma forma ampla, através dessa intuição que nos vem das hierarquias, dos planos superiores. A gente oferece o nosso serviço absolutamente desinteressado a tudo. É nesse momento que o Hércules executa esse trabalho da limpeza dos estábulos, que é o 11º trabalho. A gente percebe, para colocar isso assim em termos mais visíveis, né, para que a gente possa compreender melhor, a gente encontra pessoas que estão nesse nível, né, que passaram por essa fase, tipo Divaldo. São pessoas que deixam a própria vida, né, para se dedicar a um objetivo maior, a um objetivo do plano espiritual. O Chico Xavier, Madre Teresa, os padres, os rabinos, isso assim, pessoas que a gente coloca como sendo grandes dirigentes, né? Nesse momento da energia, essas pessoas são usadas para conduzir grupos, porque eles conseguem captar aquilo que vem de outras dimensões, aquilo que vem através dele, mas sendo uma parte do plano divino.
Aí chegamos na energia de Aquário. A energia Aquário, ele tem como símbolo, né, essas duas linhas paralelas, sinuosas, que no decorrer dos séculos, no decorrer das eras, né, essas duas linhas devem se fundir, tornando-se uma apenas. Uma significa a nossa matéria e a outra a espiritualidade. Aquário tem como elemento ar, seu regente é Urano, a anatomia são os tornozelos, a frase-chave é eu sei e a palavra-chave é a imaginação. Aquário é uma energia muito forte de grupo e traz para as pessoas algumas características como positivas: independente, inventivo, tolerante, individualista, progressista, artístico, científico, lógico, humano, intelectual e altruísta. Nas características menos positivas é imprevisível, radical, temperamental, aborrece-se com detalhes, frio, opiniões demasiadamente fixas, tímido, egocêntrico, rebelde e impessoal. A gente pode perceber que nessa energia existem uma certa ambiguidade, né? Eu falei que é uma energia de grupo e a primeira característica positiva da pessoa é independente, mas não é. É exatamente esse o maior trabalho de Aquário. Como nós já vimos em outras tarefas anteriores, nós vivemos num planeta de polaridades e Aquário traz isso em sua energia. Trabalhar com as polaridades, conseguir estar no meio de todas elas. A energia de Aquário é uma energia revolucionária, inventiva, independente, intelectual, defensora do processo social e político, que traz sabedoria em sua aparente loucura. Por ela ser imprevisível, muda constantemente as suas diretrizes, os seus objetivos, é muito ativa, e Aquário, ele prevê, sonha, imagina o futuro, e ele caminha para esse futuro de uma forma bem ampla. Isso é que dá essa impressão de aparente loucura. E tem aquele lado, como nós dissemos, que ele é temperamental, é um lado menos evoluído, mas por ser visionário, esse ser temperamental também tem a sua característica boa, porque um ser visionário, ele não pode se manter dentro da caixinha, então ele tem que cometer algumas loucuras, digamos assim. Depois de alcançar o auge na maturidade em Capricórnio, o homem encontra em Aquário um forte senso comunitário. Aquário traz essa energia de coletividade, de união, de grupo. Ele já compreendeu que ele não vive sozinho, que tudo nele é uma participação com os demais. E ele compreende isso com muita clareza, ele sente isso com muita clareza. Você não vai achar um aquariano que não tenha amigos, que não tenha muitos amigos, que não tenha grupo disso, grupo daquilo outro. Para ele, o tempo, o espaço e a matéria não são limitantes. Ele trabalha com isso de uma maneira bastante ampla. Por isso que ele está sempre atrasado, por isso que ele não cumpre os horários, ele esquece o dia que ele marcou determinado compromisso. Ele não tem essa definição. Para ele, tudo é muito amplo. E a percepção dele também é boa. Ele tem uma percepção extrasensorial
e uma intuição muito aguçada, o que dá para ele essa percepção de futuro. E com toda essa lucidez, né, com essa abrangência de visão, ele prevê aquilo que vai acontecer. Para ele é muito simples ver o que está por vir. E com isso ele é capaz de transformar, de causar revoluções. Aquário simboliza tudo e todos, numa busca constante pela verdade. Ele não gosta daquilo que é antigo, obsoleto, aquilo que é demasiadamente cristalizado, como a gente diz, né? Todos aqueles padrões que estão dentro da caixinha, não pode sair daquilo. Isso para o aquariano é muito difícil. O aquariano é criativo, original, independente. É a consciência coletiva da humanidade. Aquário acelera o tempo e prepara o futuro, abraçando a modernidade. Por conta disso, o signo é sempre visto como um visionário, progressista, transformador do mundo, não revolucionário. Ele é uma parte integrante da humanidade, tem consciência do coletivo e do seu lugar no mundo, plantando no presente a semente do futuro, acelerando o progresso. Ele é uma pessoa que desenvolve projetos, que vê soluções para problemas atuais, baseados numa estrutura futura. É uma energia muito evolutiva, de evolução, de processo de ascensão, de melhoria. O que traz, como eu já disse antes, né, essa imprevisibilidade. Ele muda o roteiro, muda o pensamento, as suas formas são bem amplas. A gente tem a impressão assim, de que o que até Capricórnio era fechado, mais ou menos dentro da caixinha, a gente só abria assim uma tampinha, olhava alguma coisinha e aventurava alguma coisa. Em Capricórnio, em Aquário, essa caixa se abre, se desmonta inteirinha. E fui para essa energia onde tudo é possível, onde o inesperado é possível, onde todas as coisas diferentes é possível. Então ele é chamado de um signo original. Ele não gosta, Aquário não gosta das estruturas rígidas e também daquelas que são egoístas. Ele distribui vida. A maior lição de Aquário é que não estamos sós, fazemos parte do universo e somos um grupo. O pensamento semente de Aquário é: água da vida eu sou, derramada para as pessoas sedentas. Ou seja, se descobre que nós fazemos parte do grande plano de Deus. E como seres de Deus, somos seres potentes, somos seres com sabedoria, em desenvolvimento, mas somos. Então Aquário é aquele ser que já descobriu uma pequena parte da sua sabedoria e que ele está plenamente convicto de que isso é para ser levado para todas as pessoas. Ele vai dividir isso, esse conhecimento, essa iluminação dessa energia com todas as pessoas, com todos os outros. Aquário já chegou à conclusão de que não chegamos na evolução sozinhos. Nós só chegaremos todos juntos, de uma forma unida. E Aquário está disposto a trabalhar isso. Aquário traz 3 presentes para a humanidade: oportunidade de ampliar a consciência, iluminação,
Sabedoria, perceber a beleza de fazer parte da vida. Fraternidade, um estado de consciência livre do medo, do ódio e do separatismo. Tudo isso chega no nosso coração, chega na nossa... abre-se na nossa biblioteca interior. Se a gente fez todos os trabalhos anteriores, se livrou de todos aqueles medos, porque vocês podem perceber que essa ampliação de consciência, essa iluminação, a fraternidade e tudo aquilo que a gente vive com o outro e com tudo à nossa volta é o que nos causa pânico, nos causa medo, nos causa desconfiança, nos separa das pessoas. Então, para que a gente viva essa energia de Aquário de uma forma bem significativa, nós teremos que ter trabalhado os conceitos anteriores, as chaves que nos foram dadas nas outras lições, nos outros trabalhos de Hércules, de uma forma intensa, de uma forma com uma aspiração bastante grande. Porque quando a gente aspira, nós vamos conseguindo superar as provas, os testes vão chegando e nós vamos superando. E com isso vamos abrindo esse nosso coração, essa nossa consciência para essa iluminação. Aí nós compreendemos melhor, sentimos melhor. E todo o medo, toda a separatividade deixa de existir. Eu já não estou mais concorrendo com o meu companheiro em nada. Mesmo nas coisas materiais, mesmo no meu trabalho, por uma promoção, eu já vejo isso de uma forma diferente. A promoção vai chegar para mim porque é mérito meu, estava no meu destino. Ou não vai chegar porque não é aquilo que está para mim. Eu já não luto mais por aquilo. Eu já estou num momento onde eu sei que aquilo que foi para mim vai chegar através da minha própria construção, sem lutas e sem combates. Esse é um estágio superior de liberdade, onde a luz, a verdade e a realidade estão dentro de nós. A fraternidade começa com a boa vontade. Naquele momento onde Deus dava as tarefas para os anjos, Deus diz ao anjo Aquário: a ti, Aquário, dou o conceito de futuro, para que através de ti o homem possa ver outras possibilidades. Terás solidão interior, pois não te permito personalizar o meu amor em unidade, mas no coletivo. Para que possas voltar os olhares humanos em direção às novas possibilidades, eu te concedo o dom da liberdade, de modo que livre possas continuar a servir a humanidade onde quer que ela esteja. E Aquário retornou ao seu lugar. Muito bonito, né? E muito amplo, uma missão bastante grande. E com toda essa liberdade, nós que não estamos ainda nesse momento tão alto, né? Nessa vibração tão alta da energia, ainda temos que ter alguns cuidados. E para isso temos algumas advertências para Aquário. Sempre se lembrar que os nossos sentidos devem estar dirigidos sempre para o nosso interior, sempre ativando as nossas forças internas, as nossas forças da nossa alma, do nosso espírito. E isso nós fazemos, como a gente sabe, através da nossa intuição, ficando quietinho, fechando os olhos e perguntando para esse ser interior, para o nosso coração, quais são os destinos, quais são os rumos que devemos tomar. Só depois
que temos essas respostas, é que partimos para o mundo da matéria para fazer as conquistas necessárias. Se a gente não faz esse trabalho, se o aquariano não faz esse trabalho, ele fica perdido em ilusões entre aquilo que é o possível e o real. Ele tem 1000 projetos, 1000 boas ideias, começa uma, para, não dá sequência, falta foco. Então, como se diz, fica correndo atrás do próprio rabo e nunca chega em lugar nenhum. Tudo para ele é muito amplo, a liberdade é muito grande, mas precisa ter um foco. E esse foco é trazido exatamente pela nossa intuição, pelo nosso ser interior, a nossa sabedoria que vem de outras dimensões, através do nosso coração, através do nosso silêncio. É muito importante também que nesse mês de Aquário exista um respeito. O aquariano, ele fica muito tumultuado por tantas ideias, por tantos planos, por tantas coisas para fazer. E ele precisa organizar a sua vida, criar um ritmo. E esse ritmo deve ser respeitado por ele. Ele não deve tentar fazer mais do que é possível. Eu não posso ter atividade para 24 horas, sendo que 8 delas eu preciso dormir. Nessa energia, nós podemos nos perceber sem ilusões, mas também sem desilusões. Nos vermos de uma forma real, despertar para a nossa vida como ela realmente é, ter uma experiência consciente daquilo que o nosso ser deseja que sejamos, sem que nossa mente crie o que nós devemos ou não fazer. Dar muita importância ao nosso coração, aquilo que sentimos e que geralmente chega para a gente de uma forma bem sutil. Como eu já falei, a intuição é algo muito sutil e que nós temos que ter o cuidado de não deixar a nossa mente interferir nisso, colocando dúvidas. Nesse mês, no mês de Aquário, na energia de Aquário, quando nós realmente sentamos, silenciamos e colocamos os nossos problemas para serem resolvidos por esse ser interior, através da nossa experiência, nós descobrimos que temos soluções práticas para velhos problemas. Porque a nossa alma, o interessante para a nossa alma, para o nosso espírito, é que nós tenhamos o menos problemas possíveis na nossa vida material, para que nós estejamos disponíveis para cumprir aquilo que é a nossa missão maior. Então, se você tem um trabalho que é o que te proporciona a tarefa da sua vida, aquele trabalho para você vai fluir de uma forma muito prazerosa. E prazerosa não quer dizer simples. Nós vamos ter todos os trabalhos, todas as dificuldades que temos com as pessoas, com todos aqueles seres que ainda não têm essa percepção que nós temos. E exatamente esse o trabalho de Aquário, é levar esse conhecimento para as pessoas. Então, o exemplo é sempre a melhor forma de ensinar. Quando você se comporta de uma determinada maneira, numa situação, num evento ou na sua vida cotidiana, esse passa a ser observado pelas pessoas. E quando alguém te questiona sobre isso, e você explica, aquilo repercute na pessoa.
Então isso leva a luz para dentro dela, ou seja, leva um conhecimento que refletido vai se transformar numa sabedoria. A pessoa percebe, sente aquilo que você está fazendo de uma maneira mais profunda. E com isso ela vai se transformando também. Com isso nós aprendemos a respeitar a nossa vida, né, atender às nossas exigências materiais, mas viver essas exigências materiais com muito respeito com os outros, mas principalmente com o nosso ritmo interno, com aquilo que te é saudável. Faça a sua própria magia. Viva em união com o mundo interno e externo. E o que a gente entende por mundo externo? É a natureza e os seus ciclos de energia. O mundo externo não é aquilo que a gente está conhecendo, que a gente conhece. As modas, os pensamentos alheios, tudo aquilo que é criado pela massa. O mundo externo são as energias, por exemplo, agora nós estamos numa energia de aquário. Eu falei para vocês que a energia de aquário é uma energia que junta, que agrupa, de coletividade. Sabendo disso, temos uma oportunidade maior de trabalhar em grupo. É saber o nosso mundo externo, é conhecer aquilo que nos cerca. Independente daquilo que é reflexo do pensamento de todos. A nossa percepção, a nossa observação, aquele nosso observador que nós criamos lá atrás, ele está ativo, ele está sempre ativo. E ele nos mostra quais são as tendências, quais são as energias desse mundo externo. Você percebe quando você entra num ambiente, pode estar todas as pessoas podem estar quietas, mas a sua percepção sabe que ali existiu um conflito. Então é você se colocar nesses momentos de uma forma adequada, sabendo aquilo que você vai falar já baseado naquilo que você percebeu. E isso você consegue através do trabalho interior. Então, viver em harmonia com o nosso interno e com esse mundo externo. Isso é muito difícil pro aquariano, mas é um exercício para que seja feito, porque aquele momento de liberdade, de grandiosidade da mente, do espírito, da energia aquariana, nem sempre é bem aceita em todos os momentos. Precisa saber se colocar também. Nesse momento, nessa energia, melhor dizendo, é um dos momentos para abrir ou melhorar a comunicação entre o seu mundo interno e o seu mundo externo. Nosso mundo interno sendo a energia do nosso próprio ser, né, do nosso espírito, e o mundo externo que é a energia da Terra, o mundo em que a gente vive. Esse interno e externo devem estar em intercâmbio, devem estar ligados, trabalhando juntos, ritmados, em harmonia. Isso é que traz para nós paz e segurança. Nós estamos vivendo entre as exigências do mundo e as exigências da alma. Ambas são reais e importantes. Nenhuma delas pode ser negligenciada. Porque quando você vive só no mundo externo ou só no mundo interno, você perde o equilíbrio. Essas são as paralelas do símbolo, né, do aquário. Duas linhas sinuosas paralelas correndo juntas e que num determinado momento devem começar a se fundir, criando essa absoluta harmonia de ser um corpo só. Como sugestão, como essa energia deixa bastante dúvidas,
nas pessoas, eu trouxe aqui algumas sugestões para que as pessoas do signo de Aquário, ou que tenham ascendente, ou que tenham seus nódulos, que tenham a ver, né, mais intensamente com essa energia, possam se dirigir. São algumas sugestões de algumas coisas que podem ajudar. Então seria: deixe de lado atos rebeldes que possam causar dano a você ou a alguém outro. Por causa das ideias inovadoras, às vezes o aquariano ele é extremamente teimoso e acaba se individualizando, ficando isolado ou querendo que os outros aceitem o que para ele já é uma grande verdade. Então ele precisa compreender que o outro ainda não tem esse sentimento de verdade que ele possui. Precisa trabalhar isso. Visite uma favela, um asilo, um hospital, um local onde as pessoas dependam uma das outras e veja como ninguém é mais importante do que ninguém. Por ser visionário, por ter essa sensação de amplitude, o aquariano tem a falsa impressão de que ele pode tudo, que ele é absolutamente independente. Não é verdade. A mente dele tem uma liberdade extrema, mas os corpos materiais dele, o convívio dele material, requer a ajuda de outras pessoas. Se vive em grupo e não sozinho. Livre-se da raiva das pessoas ou figuras que representam a autoridade. Por causa dessa liberdade que existe nessa energia aquariana, todo aquariano detesta autoridade. Todas as pessoas ou tudo aquilo que represente um mando sobre algo ou sobre ele repudia. É necessário desenvolver a compreensão que às vezes essas autoridades são necessárias para que se mantenha o equilíbrio de uma vida em sociedade. Nós estamos vivendo um momento bastante tenso, onde essas autoridades que deveriam cuidar da população estão sendo desmentidas e está sendo colocado à prova toda a idoneidade delas. E isso para nós deve funcionar da seguinte forma: muito obrigado, sou grato por essa energia que está trazendo a verdade, está trazendo à tona todos esses desrespeitos que foram causados. Não cabe a nós o julgamento, não cabe a nós a cobrança, nem nenhum tipo de comentário. Como eu sempre digo, enfatizar o lado bom de qualquer situação. Então vamos agradecer, porque tudo isso está sendo colocado em pratos limpos, e com isso nós intensificamos essa energia, ou seja, mais coisas virão à tona, mais verdades serão reveladas. Assuma a sua individualidade e respeite a dos outros. Não precisa comentar, né? Pense em algo que lhe deixe frustrado por não lhe permitir ser realmente como você é. E tente mostrar isso aos outros sem criar atritos. Aquela maneira de respeitar aquilo que o outro sente. Eu posso ter a minha liberdade, eu posso pensar de determinada forma, e o aquariano geralmente pensa de uma forma muito mais ampla, e vê no outro uma obrigatoriedade de aceitar o que ele pensa. Então que ele exercite isso,
receber o não do outro e manter isso sem atritos e sem se magoar com isso. Eu aceito o outro como ele é, porém mantenho a minha posição. Pense em algo que você possa contribuir para melhorar a vida por perto de você. Seja um alento, um dom, e deixe isso se manifestar em sua vida. Dê amor, dê atenção, dê carinho. Participe de atividades em grupo. Procure não supor ter entendido aquilo que ainda nem sequer ouviu. Uma outra nuance dessa energia é a pessoa pegar uma conversa, um assunto que ela nunca ouviu e achar que ela entende tudo sobre aquilo. As pessoas estão conversando sobre algo que ela não sabe e ela não tem a simplicidade de dizer que não conhece aquele assunto. Ela começa a falar coisas que ela acha que ela sabe, ou então ela tenta mudar o rumo daquela conversa. Então, assumir, nós não temos a pretensão de saber tudo sobre tudo. Então assuma isso. Não conheço esse assunto, vou apenas ouvir, vou aprender. Ou então simplesmente não me interesso por isso. Mas você não tem a obrigação de mostrar para ninguém que você sabe mais do que aquilo que você realmente sabe. Energize-se com o elemento de aquário, o ar. Respire profundamente, deixe a brisa e o vento lhe acariciarem a pele, perfume o ar de seu ambiente, faça exercícios respiratórios, pratique yoga, ande de bicicleta e sinta o ar batendo no seu rosto. Traga a energia desse elemento ar para suas células, traga isso para dentro de você. Tudo isso vai trazer um equilíbrio. São trabalhos para ajudar a assimilar melhor essa energia, a trabalhar melhor com ela, a moldá-la de uma forma que você traga harmonia interna com o externo. E o aquário é uma energia da 11ª casa, que é exatamente tudo aquilo que energia é, o coletivo. É a nossa necessidade de interagir com os amigos, com os grupos, com o grupo que a gente trabalha. Tudo são grupos, o nosso trabalho, a nossa escola, o nosso centro, a nossa igreja, tudo é um grupo de pessoas. Aqueles amigos que a gente tem nos clubes, qualquer interesse comum, né? Aqueles grupos de trabalho humanitário, tudo isso faz parte dessa casa 11 de Aquário. Nessa casa também a gente encontra os filhos adotivos e os enteados. Nessa casa é a casa da consciência social. É o nosso ver, a sociedade que vivemos. E agora a gente chega na tabelinha fictícia, né, do João Luiz, e a gente observa que ele não tem nenhuma energia aquariana, e ele também não tem nenhum trabalho específico na casa 11. Pelas casas deles a gente percebe que ele é
temos outros trabalhos mais intensos para resolver. Como eu digo sempre, todos nós temos todos os trabalhos em todas as casas. Isso quer dizer apenas que o João Luiz não está vivendo neste momento tão intensamente essa energia aquariana e o trabalho de Hércules. Começando a parte dos trabalhos, a gente relembra que essa etapa, que é a última etapa, são os 3 últimos trabalhos, os 4 últimos trabalhos, é a etapa de desenvolvimento e realização. É onde Hércules está chegando no seu ápice de compreensão, de iluminação interior e de realização das suas tarefas. É aquele momento em que tudo que ele fez anteriormente está dando frutos. É aquele momento em que as coisas não precisam ser conseguidas através da luta e nem de muitos esforços. Elas começam a permear a nossa vida de uma forma quase que mágica. Elas acontecem sem que a gente tenha se empenhado, lutado, esforçado, se desgastado para conseguir. Quando cumprimos as nossas metas nas etapas anteriores, somos capacitados a exercer a nova, fortalecidos pela luz reinante em nosso interior. Aquilo tudo que nós cumprimos de uma maneira bem dedicada nos outros trabalhos, fizemos o silêncio, respiramos, trabalhamos as polaridades, desenvolvemos o amor, enfim, tudo aquilo que os outros trabalhos nos trouxeram como chaves de melhoria pessoal. Se nós trabalhamos isso intensamente, estamos chegando nessa energia de Aquário de uma forma mais leve, como foi Sagitário, como foi Capricórnio. Estamos assim, colhendo alguns frutos daquilo. Como eu digo sempre, a energia, ela é uma linha, né, para a gente compreender. E nessa linha, nós estamos localizados, cada um de nós, em um determinado local. Então, uns vão sentir isso com muito mais intensidade, outros com menos intensidade. Alguns podem pensar que não estão sentindo nada, mas essa percepção é exterior. Internamente, esses trabalhos estão repercutindo, mesmo que a pessoa não tenha consciência de que isso está acontecendo. Quando nós colocamos a nossa consciência, a nossa aspiração, a nossa obrigação em trabalhar isso em nós, é aí que essa percepção de que está acontecendo vai se abrindo. Esse 11º trabalho chama-se Limpando os Estábulos. Ele é vivido na energia de Aquário, de 21 de dezembro janeiro desse ano a 19... Oi? 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Desculpe, gente, é isso aí, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Então vamos começar o estudo do 11º trabalho, Limpando os Estábulos, que é vivido na energia de Aquário, de 21 do 1 a 19 do 2. Esse trabalho tem o título Limpando os Estábulos. A energia, o tipo de energia inicia-se o serviço desinteressado à consciência de grupo. A tarefa, trabalhar para o planeta em completo esquecimento de si. E ela se desenvolve na vida e amor acima da forma e da mente. É um amor superior, um amor divino, digamos assim. E a chave para o trabalho, doar a energia de vida aos que dela necessitam,
passar para o outro aquilo que nós já angariamos para nós, aquilo que nós descobrimos existir em nós. No trabalho passado, junto com a energia de Capricórnio, a gente descobre que a alma de Hércules já está bem consciente. Ele tem já o domínio da forma, das vibrações terrestres e da vida sobre a Terra. Ele já conseguiu trabalhar todos aqueles aspectos que Capricórnio trouxe, todos aqueles desafios, e aquilo já está muito bem configurado dentro dele. Ele, naquele momento, ele já tem uma visão plena da sua situação na matéria, mas ele também já tem a iluminação da sua alma, porque uma coisa não existe separada de outra. Quanto mais ele acessa a intuição, acessa a alma, mais as suas percepções da forma são tratadas com sabedoria. Ele começa a entender tudo isso. O 10º trabalho tem a característica do mistério. É um convite, para o ser, para que ele reflita muito sobre esse tema. A união entre o interno, que é a nossa alma, o nosso espírito, e o externo, que é o mundo da forma, da matéria. Trazendo nessas reflexões sempre o sentido de união, de unir esses dois campos, e que continua trazendo para essa energia de Aquário, que é o mesmo. Hércules viveu a experiência e em profundas reflexões determinaram uma mudança definitiva em sua vida. Ele acendeu a sua própria luz interior, compreendendo, conseguindo unir esses dois mundos. Ele despertou, acessou, na verdade, a sua sabedoria, que é o que a gente comumente chama de acender a sua luz interna. Ele acessou essa biblioteca interna que todos nós temos, com todos os nossos registros. E ele percebeu tudo aquilo que existia já trabalhado nessa biblioteca e percebeu que ele deve levar todo esse conhecimento para outras pessoas. Que as pessoas vivem uma ilusão de individualidade, de separativismo, e como ele já tem isso configurado dentro dele, ele deve levar esse conhecimento, essa sabedoria, essa luz para as outras pessoas. E o instrutor dele está sempre muito atento a tudo que Hércules faz, só que agora de uma maneira mais tranquila, porque quando a pessoa chega nesse momento, ele não tem mais a possibilidade de voltar atrás. Ele já acessou alguma coisa muito maior do que tudo aquilo que a forma poderia lhe dar, que o mundo da matéria poderia lhe dar. Então ele não tem mais retorno à escuridão completa, digamos assim, à ignorância total da forma. Hércules já é um co-criador consciente e não voltará mais atrás. Mesmo vivendo toda a roda dos signos novamente, fará isso em um nível mais elevado. Foi aquilo que eu falei há pouco. Cada um vive num nível de energia. Se Hércules voltar na roda dos signos, por exemplo, se ele passar novamente pela energia de Ariano, por exemplo, que é a primeira, ele vai viver isso de uma forma muito diferente como ele viveu naquele primeiro momento. Ele já vai ter o silêncio interno estabelecido, então o silêncio já não vai ser mais na forma, nas palavras, no pensamento, no coração. Esse silêncio já vai partir
para um nível muito mais elevado. Por isso que a gente encarna e reencarna várias vezes em cada uma das energias, e em cada encarnação a gente vive mais uma, menos outra, para que todas elas sejam equilibradas, para que todas elas estejam no mesmo nível de desenvolvimento. Hércules agora vai mudar o sentido de seus passos. Em vez de dar atenção somente a si mesmo, vai voltar as costas ao que construiu e ir ao encontro das trevas, das pessoas que ainda não acenderam a própria luz. Como eu citei agora há pouco, a gente pode voltar no exemplo, né? Me perdoe, mas vou falar do Divaldo novamente, porque a gente está numa casa espírita, é um ser que vocês conhecem bem, né? Costuma-se dizer, né? Porque esse ser alcançou, né, a sua libertação, alcançou o seu nível espiritual, a sua grande missão nessa terra e assumiu isso integralmente. Aí costuma-se dizer que essa pessoa deixa de viver a vida dela para viver a tarefa espiritual. A minha maneira de pensar não é assim, porque eu acho que quando você descobre a sua tarefa espiritual, você está vivendo a verdadeira vida. Então não se deixa nada, você apenas passa a viver a vida verdadeira. Então não concordo com essa observação, porque a pessoa abandona a vida normal, digamos, a vida da matéria, para viver a sua missão, a sua vida espiritual. Nós caminhamos a vida inteira buscando essa missão, buscando saber qual é o nosso trabalho nesse grande plano de Deus. Porque o plano de Deus é um grande quebra-cabeça e nós somos as pecinhas. E a gente sabe que se um quebra-cabeça não tiver uma pecinha, ele não está completo. Então todos nós temos que cumprir com a nossa missão, descobrir qual é essa missão e trabalhar para que o nosso grande quebra-cabeça de paz, de um mundo melhor, de um mundo evoluído, sem dor, sem sofrimento, um mundo na quarta, na quinta, na sexta dimensão, que é o que todos nós almejamos, seja a realidade. Cada um de nós faz o seu papel. Então você não deixa de viver a vida na matéria. Você cumpre a sua verdadeira vida. Se vocês disserem assim, mas você tem que deixar uma série de coisas. Sim. Mas essas coisas já não te fazem mais falta. Esse é um parecer meu, né? Um modo de pensar, uma reflexão minha a respeito desse momento, que não vai chegar nessa vida para todos. Muitas pessoas vão viver esse trabalho, estão na energia aquariana e vão perceber isso de uma forma muito menos intensa. Mais lá na frente eu vou falar novamente sobre isso, porque a energia aquariana, que é essa energia de serviço, né, de grupo, de trabalhar em grupos, a gente muito tem que servir, né, aqui materialmente, trabalhar aqui materialmente, para que essa grande missão espiritual nos chegue. São poucas as pessoas que conseguem acessar esse banco, não por incapacidade, mas por falta de recolhimento, de silêncio, de aspiração, por viver ainda muito na ilusão da vida material. Hércules, nesse penúltimo trabalho, já é um ser evoluído, pois a sua consciência não está mais centrada no ego humano, em suas ilusórias necessidades e expectativas, e já tem capacidade de trabalhar em grupo ou para o grupo. Uma das características desse trabalho de limpar os estábulos é a simplicidade.
E é através dela que se descobre o caminho do livre fluir da energia de vida que deve chegar aos que dela necessitam. Então, quando a gente fala de missão de vida, às vezes dá uma impressão de grandes movimentos, né? Por exemplo, como esse do Divaldo. Às vezes o nosso movimento de vida é muito mais simples do que isso, muito mais modesto. E essas são palavras da matéria. Porque todas as missões, como eu falei no quebra-cabeça, todas as missões são imprescindíveis, são importantes, são para ser realizadas. Uns têm uma missão maior, talvez já pelo seu nível evolutivo, pelo seu nível de desprendimento. Outros têm uma menor. Isso em nível de matéria, tá? Comparações materiais. Porque não existe no grande plano de Deus, no grande quebra-cabeça, peças melhores ou peças piores. São todas peças. Nessa fase, Hércules transcende seu livre-arbítrio para se tornar uno com o todo. O grupo se transforma em Hércules, como se fosse um único indivíduo. Hércules passa a ser a alma, ser a luz, ser a verdade, ser simples, direto, livre de complicações emocionais, ser o grupo, ser uno com o todo. Um dia a gente chega nesse momento do Hércules. E a gente sempre tem que fazer o esforço para em cada uma dessas energias chegar ao máximo possível. E quando a gente vai cumprindo essas tarefas, essa abertura, essa iluminação, esse despertar da consciência vai acontecendo de uma maneira que a gente não percebe. É interno, é simbólico. Quando você menos está atento, você percebe que você mudou. E isso é trabalho, é exercício diário de aprendizado. Na simbologia, esse é um trabalho bem simples e a simbologia é bem pequena. Nós temos alguns símbolos que nós já conhecemos, então eu não vou me deter neles. Temos um novo, que é o reino de Álgias, que representa o senso de posse, as forças retrógradas que são provisórias no planeta, pois elas contêm as sementes da própria destruição. É a individualidade, né? A posse, que tanto das coisas materiais, porque posse não significa apenas a matéria, não é só o carro, a casa, o telefone, o marido, a mulher, os filhos, nada disso. Tem mais do que material. Temos a posse da razão. Nós somos seres que somos sempre certos. Temos razão em tudo. Então essa é uma posse mais difícil ainda de se abrir mão. Se a material ela é difícil, essa que é uma posse mental, é uma ilusão mental, é muito maior. E Álgias representa tudo isso, a posse. Através da posse, o homem constrói uma espécie de vida muito complexa de ser administrada, cheia de mecanismos de defesa no campo material, como medos de roubos, seguros de bens e de vida. Mas isso acontece também no campo mental e emocional, porque precisamos nos defender, temos essa necessidade. Por isso o homem sempre busca explicações e justificativas para tudo o que faz. Nesse trabalho existem excrementos de animais, que representam a energia desqualificada gerada pela humanidade desde os primórdios.
tudo aquilo que foi criado de forma errada. Os dois rios paralelos são o símbolo de Aquário. São aquelas duas linhas paralelas que correm sinuosamente, né? A linha superior é o princípio espiritual, a linha inferior o material. E nesse fluxo que elas vão percorrendo, a ideia é que lá na frente elas se fundam, como os rios mesmo, né? Num determinado momento lá, como Rio Negro e Solimões, que se juntam e durante um percurso ainda não fundem completamente as suas águas e depois tudo se mistura, passa a ser um corpo só, um rio só. Essa é a simbologia dos dois rios paralelos nesse trabalho. O ser humano vive entre essas exigências do mundo material e todas as suas necessidades e os apelos da nossa alma, que quer que a gente realize a nossa missão para que esse grande quebra-cabeça do plano divino se cumpra. Temos que lembrar sempre que nós somos espíritos, somos alma, somos fluido, somos luz e que estamos vivendo num corpo material. Essa verdade, essas reflexões sobre isso, muda muito e ajuda muito a perspectiva da iluminação, desse acesso ao plano superior. Voltar as costas é o brilho. É o momento em que não estamos preocupados se nossa luz está brilhando ou não, se caminhamos rapidamente ou não, quanto crescemos, se estamos mais perto ou mais longe de Deus. Enfim, a gente abre mão de tudo que já fomos e simplesmente seguir sendo. É o momento que a gente descobre que a gente é a pecinha do quebra-cabeça. Não a mais importante, nem a menos importante. É a peça. Todas. E a partir daí, a gente assume o nosso lugar, assume a nossa posição naquele plano de forma absoluta, com a plena consciência que o que é nosso, aquele lugar é nosso, aquele plano e aquele exercício que temos que fazer só compete a nós. Aí não existe competição, porque ninguém está competindo com você, com nada. Aí você perde o medo, porque ninguém está tirando nada de você. E todas aquelas ilusões da posse, tanto física como mental, desaparecem. Você imaginem que paz material existe no ser que alcança essa iluminação. Viver em paz, sem nenhuma dessas coisas nos atormentando. Você vive de uma outra forma, como se o nosso planeta estivesse vivendo numa outra dimensão. Você está vivendo numa outra dimensão, apesar de estar vivendo aqui, na terceira dimensão material ainda. Os nossos corpos, as nossas células já vibram diferente, têm uma outra ressonância com o universo. Então nós podemos sim viver em paz, estar em paz, levar essa paz, propagar essa paz para tudo à nossa volta. E tudo começa com o nosso trabalho interior, com o nosso exercício, com aquelas pequenas lições que fomos caminhando durante esses 11 meses que passamos juntos. Esse material que vocês têm, isso que foi vivido mês a mês, é trabalho para sempre. No próximo abril, quando começa a Áries, vocês poderiam novamente dar início a esse trabalho. E vocês vão perceber que vão viver isso de uma forma diferente. E o único e melhor beneficiado com tudo isso é o próprio indivíduo. É a pessoa que assume isso de uma forma certeira,
de uma forma responsável. E como consequência, toda a nossa volta é transformada. É por isso que existe, a gente não chega em determinadas casas, em determinados lugares, por exemplo, num templo, você entra num templo budista, ali existe uma ressonância, ali existe uma paz, que você fala, nossa, eu queria viver assim. E você pode viver assim, se você conseguir fazer e criar aquilo que é criado dentro daquele templo. Aquela vibração, é uma questão energética. E nós podemos criar isso ao nosso redor, mas é mais fácil a gente criar isso dentro de nós. Essa ressonância ampla, alta, essa vibração que nos traz um sentimento e um alívio muito grande. Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar com tudo isso que nós já vimos, com a amplidão dessa energia. Vamos criar uma egrégora de que essas limpezas sejam feitas em nós e que possamos assumir integralmente esse nosso trabalho e essa nossa parte. Vamos respirar algumas vezes e sentir a leitura. 11º trabalho, limpando os estábulos. O mito. No lugar de paz, do grande ser que presidia, jorrou a irradiação de seu pensamento exaltado. O instrutor se aproximou. A chama singular deve se acender às demais 49, afirmou o grande ser que presidia. Que assim seja, respondeu o instrutor. Tendo acendido sua própria lâmpada, Hércules devia agora acender a luz aos demais. Não muito depois, o instrutor convocou Hércules. 11 vezes a roda girou, e agora estás diante de outro portal. Por muito tempo perseguiste a luz que tremeluzia, primeiro de maneira incerta, depois aumentando até tornar-se um firme farol. E agora brilha para ti um sol brilhante. Lembrando sempre que essa luz é a sabedoria que vem chegando a Hércules, é o acesso dele ao plano superior. Agora, volta tuas costas para o brilho. Inverte teus passos. Volta para aqueles para quem a luz é apenas um ponto de transição e ajuda-os a fazê-la crescer. Dirige teus passos para Álgias, cujo reino deve ser limpo do antigo mal. Hércules dirigiu-se para o 11º portal e o cruzou em busca de Álgias, o rei. Quando Hércules se aproximou do reino onde Álgias governava, um terrível mau cheiro que o fez quase desmaiar feriu suas narinas. Durante anos, ele ficou sabendo. O rei Álgias jamais fizera limpar os excrementos que seu gado deixava nos estábulos reais. Então os pastos também estavam tão adubados que nenhuma colheita crescia. Em consequência, a pestilência varria o país, devastando as vidas humanas. Para o palácio, então, dirigiu-se Hércules e procurou pelo próprio Álgias, informado de que Hércules vinha limpar os fétidos estábulos. Álgias confessou sua dúvida e a sua descrença.
Dizes que fará essa imensa tarefa sem recompensa? Declarou o rei suspeitosamente. Não confio naqueles que anunciam tais proezas. Hás de ter algum plano astucioso que arquitetastes para me roubar o trono. Jamais ouvi de homens que procuravam servir ao mundo sem recompensas. Nunca ouvi. A esta altura, contudo, eu, de bom grado, acolheria qualquer tolo que procurasse ajudar. Mas deve ser feito um trato, para que não zombem de mim como sendo um rei tolo. Se tu, em um dia, fizeres o que prometestes, 1/10 de todo o meu rebanho será teu. Mas se fracassares, tua vida e teus bens estarão em minhas mãos. Não penso que possas cumprir tua promessa, mas podes tentar. Hércules então deixou o rei. Ele vagou pela pestilenta área e viu carroças e carroças a passarem empilhadas com cadáveres, vítimas das pestilências. 2 rios ele observou, o Alfeu e o Peneu. Fluíam mansamente pela vizinhança. Sentado à beira de um deles, a resposta a este problema lhe veio à mente como um relâmpago. Com determinação e força ele trabalhou. Com enorme esforço ele conseguiu desviar ambas as correntes dos cursos seguidos por décadas por aqueles rios. Ele fez com que os rios derivassem suas águas através dos estábulos do rei Álgias, cheios de esterco. As torrentes assim aumentadas e aceleradas limparam a imundície por tanto tempo acumulada. O reino foi limpo de toda a sua fétida treva. Em um único dia foi cumprida a tarefa impossível. Quando Hércules, bastante satisfeito com seu resultado, voltou a Álgias, este último franziu a testa. Conseguiste este êxito com um truque, berrou de raiva o rei Álgias. Os rios fizeram o trabalho, não foi tu. Foi uma manobra para me tirar meu gado, uma conspiração contra o meu trono. Não terás a sua recompensa. Vai, sai daqui, ou mandarei decapitar tua cabeça. O enraivecido rei assim baniu Hércules e o proibiu de jamais voltar ao seu reino, sob pena de morte imediata. Hércules cumpriu a tarefa que lhe fora cometida, e o filho do homem, que também era o filho de Deus, voltou para o seu ponto de partida. Tu te tornastes um servidor mundial, disse o instrutor, quando Hércules se aproximou. Avançastes ao recuares. Vieste à casa da luz por outro caminho. Ganhastes a tua luz para que a luz dos teus pudesse brilhar. A joia que o 11º trabalho dá é tua para sempre. Podemos observar que esse novo portal que Hércules foi convidado a passar, se nós usássemos a mente apenas, seria um portal extremamente difícil de conseguir uma solução. Mas nós notamos que Hércules mudou o seu comportamento. A sua luz interior já propicia que ele tenha atitudes diferentes. Quando ele vai conversar com o rei questiona, diz que não acredita, coloca toda aquela expectativa em cima de Hércules, e Hércules simplesmente não responde,
não tem nada a dizer ao rei. Ele apenas faz a proposta para a qual ele foi incumbido, sem nem mesmo saber como faria aquilo. O rei fez uma proposta e ele aceitou realizar o trabalho que foi proposto pelo instrutor. Ele sai, observa, está interiorizado, em silêncio, se senta na margem dos rios e de repente, como um relâmpago, como toda intuição com sua leveza e delicadeza, aquela ideia de como resolver aquela questão vem à sua mente. E essa é a atitude que temos que tomar, silenciar. E as resoluções dos problemas surgem das nossas profundezas através dessa concentração com os nossos olhos fechados. Precisamos apenas ser simples, estar sem expectativa, sem nenhum tipo de interesse. E essa resposta vem, chega para nós dos níveis mais elevados. O que conta é apenas o amor, é a nossa dedicação ao serviço, a contribuir com o nosso trabalho para a humanidade. Então, limpando os estábulos é a conquista do amor altruísta, aquele amor que não tem interesse nenhum, ele é por ser, ele é simplesmente por ser, você não tem nenhuma intenção. À medida que nós vamos, isso não é uma entrega, não é uma coisa que aconteça de uma hora para outra, como eu já disse, é todo um trabalho que a gente vai passando de trabalho em trabalho, e quando a gente chega nesse momento de doação, de prestar realmente esse trabalho materialmente para que se desenvolva em nós, no nosso coração, esse conhecimento, essa luz, essa servidão, que não existe nada de pequeno nela, muito pelo contrário. Nós descobrimos que o quebra-cabeça só pode estar completo quando todas as peças estiverem unidas. E à medida que nós possamos nos ajudar, formarmos os grupos, isso se torna bem mais simples. Para que isso se consolide no nosso ser, para que se torne mais fácil, nos são sugeridas 4 chaves pelas quais a gente pode passar, ou que a gente pode usar no nosso dia a dia, para que isso se torne mais fácil, que a gente entenda melhor. Uma delas é a simplicidade, é realizar a tarefa como ela nos foi pedida, da forma que nós recebemos o incentivo do mundo intuitivo, do nosso mundo interno, sem ter nenhum tipo de contestação, de julgamento. Agir simplesmente. As nossas leis básicas que regem aqui a nossa matéria não são levadas em conta. Nós recebemos um impulso e a esse impulso atendemos. Isso faz com que a energia flua e cada vez mais possamos servir de uma forma melhor. Simplicidade. Às vezes as pessoas imaginam que existe uma graduação, né, para o serviço, que aquela pessoa, por exemplo, que fica anotando os nomes
na porta, né, para os atendimentos, ou faz o encaminhamento, ou aquela pessoa que prepara o local onde vai haver uma palestra, que organiza e harmoniza os banheiros. Essa pessoa tem uma qualidade de serviço menor ou menos considerada do que o palestrante que vai trabalhar naquela noite. Esse é um conceito da nossa mente, é um conceito da nossa matéria. Para o serviço, o que existe é o amor sabedoria que você emprega, a doação, a sua simplicidade, o levar a sua luz interior para aquele outro ser que está necessitado. Muitas vezes a gente pode observar, quando olha com olhos além da matéria, que a pessoa que serve o copinho de água, ela te serve aquele copinho de água fluídica com muito mais bênçãos e cura do que toda aquela mesa que está formada lá na frente com grandes oradores. Nós precisamos ter um olhar apurado, sem julgamento, porque todos que estão ali estão numa fase, estão num nível de energia, fazendo o melhor que podem. Só que o nosso olhar humano classifica em ordens de importância. E para o serviço do plano divino, das nossas outras dimensões espirituais, isso não existe. Por isso que a simplicidade é uma das maneiras da gente acessar melhor esse mundo intuitivo. A segunda seria a capacidade de trabalhar em grupo. Novamente, quando a gente está no nível humano, o que acontece são as dificuldades entre as pessoas, na distribuição de tarefas, tudo é complicado. A implicância entre os seres é muito grande. Quando nós chegamos nesse nível da energia de aquário, nesse nível de doação do serviço altruísta, desse amor-sabedoria, o que importa apenas é servir, é levar ao outro aquilo que ele necessita. E esse trabalho, ele sendo executado dessa forma, não existe formação humana, a gente não monta os grupos, você não chama X, Y, Z para fazer parte do seu grupo. As afinidades vão acontecendo por ressonância. Pessoas que você às vezes nem sequer conhece aqui materialmente, mas que fazem parte desse grupo de almas para um determinado serviço, elas começam a se agrupar, a se reunir para que aquela tarefa seja realizada. E quanto mais intuitivamente a gente trabalhar, quanto mais a gente tiver presente essa energia de grupo espiritual, mais isso flui, mais esse grupo se entrosa e de uma forma muito simples as coisas vão aparecendo para que a tarefa que é necessária ser cumprida, ela seja cumprida de forma adequada. Então passa a ser uma coisa mágica até, que independe da nossa formação aqui na matéria. Outra coisa é a confiança. Quem está imbuído nesse propósito de grupo, ele não desconfia de ninguém. Você só desconfia quando você está sendo pessoal, individual. Aí você desconfia que o outro quer te prejudicar, que o outro está sendo desonesto. Você,
põe todas as suas necessidades em comparação, você fica comparando o seu bem pessoal e esquece a necessidade do bem comum, esquece a necessidade geral. A desconfiança, ela é uma erva daninha que nasce no nosso pensamento a todo momento. E isso nós temos que superar, olhar sempre com um olhar de amor, principalmente quando a gente trabalha num grupo. Não é deixar de ver as coisas como elas realmente são, mas é não alimentar aquilo que não deve crescer. E por último, o serviço desinteressado. Fazer as coisas por amor, fazer em função da intenção simplesmente de servir a um grupo, a uma pessoa, a uma entidade, simplesmente levar para ela aquilo que necessita, dar o que foi pedido, não aquilo que não foi pedido. O serviço desinteressado não visa nada, é aquele que cumpre o atributo, vivificar o núcleo interno do sofredor, ou seja, eu apenas estou levando a minha luz para aquele local ou para aquela pessoa que necessita de afago, que necessita de ser conduzido de uma forma amorosa. Em síntese, simplicidade, ir direto ao que deve ser feito sem questionamentos. Trabalho grupal, visa somente o bem comum. Despojamento de si, abrir mão de si, até mesmo da sua própria luz. Serviço desinteressado possibilita a vivificação do núcleo internos dos sofredores. São chaves que podem nos ajudar a nadar, a trafegar nessa energia aquariana. A energia criadora, ela vem descendo, como eu já expliquei para vocês uma vez, ela vem permeando todos os corpos, todos os seres, todas as galáxias. Ela vem descendo e chegando aos nossos corpos superiores, vem descendo nos inferiores. Toda a vida na matéria e planetária, ela é constituída dessa energia criadora, dessa energia vital. Nós somos construídos através do fluir dessa energia. E tudo que se cria ao nosso redor, ao entorno de nós, existe porque existe essa energia. Quando nós estamos encarnados, nós estamos fazendo assim uma experiência, estamos aprendendo, a conduzir essa vitalidade universal. E quanto melhor nós trabalharmos com essa energia, melhor será o nosso planeta. Essa energia deve circular porque tudo se manifesta através dela. Nós somos parte da energia planetária. Nós somos uma pecinha desse grande quebra-cabeça que é toda feito da mesma energia, pela energia criadora. Pensando nessa amplidão, de tudo e todos sermos parte dessa energia, surge um pensamento, uma reflexão, que eu vou colocar agora e vou repetir mais para frente. O que fazemos, pensamos ou criamos é um tumor no corpo planetário ou é uma célula viva, ativa e criadora na vida planetária? Como nós estamos sendo? O que nós representamos para o planeta? Uma dor ou uma bênção? Nós ouvimos muito, dizer sobre o livre-arbítrio. Nós somos seres que temos o livre-arbítrio.
E o que é o livre-arbítrio? É a capacidade da nossa mente de decidir. No livre-arbítrio, somos nós, a nossa mente que decide, que escolhe, que cria os apegos. É a nossa mente que nos dá o sentido de posse. Ou seja, a nossa mente comanda a nossa vida. E assim, o livre-arbítrio são o quê? Atitudes baseadas apenas no nosso individualismo, no nosso egoísmo. A ideia de que devemos intuir e receber esse fluxo de energia superior, essa orientação do nosso ser maior que conhece todas as nossas vidas e os nossos objetivos, passa a ser prioridade quando nós compreendemos isso. O livre-arbítrio, ele é um princípio primário de evolução. E ele precisa ser transcendido. Nós precisamos deixar de ter essa, digamos, vou encontrar a palavra, essa honra, né? Porque o livre-arbítrio parece ser uma coisa maravilhosa. Eu posso escolher. E como posso? E tantas coisas nós escolhemos que o nosso mundo hoje é o que é. Porque foi o nosso livre-arbítrio de todos nós que criou o nosso planeta da forma como ele é, baseado apenas na nossa mente e não nas orientações e nos princípios de uma vida maior. E enquanto nós estivermos centrados nesse livre-arbítrio, nós vamos ficar sempre tentando fazer de conta que estamos crescendo na vida espiritual. Continua sendo sempre aquela mesma coisa. Eu escolho, eu faço a minha vida comum, a minha mente, o meu livre-arbítrio. Aí de sábado e domingo eu vou na missa ou no culto, ou vou durante a semana no centro, faço o meu papel ali no centro e volto para casa. Isso deixa a minha consciência tranquila. Mas o que existe de verdade nisso? O que eu sou melhor? No que eu melhorei? No que eu melhorei o meu irmão ou a entidade de que eu faço parte? Eu continuo centrado só em mim, no meu livre-arbítrio. E a gente precisa transcender isso. Nós precisamos passar a sentir essa energia de criação universal em nós, através do silêncio, através das mudanças de comportamento, através da compreensão dessa iluminação interior que nós viemos buscando. E por que a gente busca essa iluminação? Porque não somos plenos, não somos felizes enquanto não atingirmos esse nível. Vocês podem perceber que a humanidade pode ter tudo, ter ou não ter, mas no nível de felicidade, de plenitude, todos são iguais. As pessoas se sentem vazias, como se faltasse algo. E falta o contato interno, o contato com a nossa alma. Nós somos a alma. Os nossos corpos materiais é apenas aquilo que nos conduz nessa jornada terrena. E importante, tanto é que a energia de Aquário, no símbolo da energia, existem as linhas paralelas. Mas nós precisamos viver na matéria com
a inspiração, a energia, a presença de algo maior. E essa energia fluindo, ela organiza totalmente a nossa vida materialmente. E com isso, o nosso livre-arbítrio simplesmente é transcendido, porque a organização da nossa vida vem de um plano maior. E nesse trabalho de Hércules nós aprendemos a adestrar os nossos corpos inferiores, a aprender a amar essa vida além do pensamento. Nós aprendemos que essa vida é a nossa verdadeira vida e aspiramos por esse contato, por essa possibilidade de sermos seres melhores, seres que cocriam, que criam novas realidades. As mudanças não acontecem porque nós sonhamos com elas. As mudanças acontecem porque nós vamos nos transformando, nós vamos no dia a dia mudando o nosso comportamento, e isso é como aquela pedrinha que você joga numa lagoa serena. Ela simplesmente vai reverberando, vai aumentando e vai transformando. Então cada um de nós é um portador de transformações, de novas criações. E precisamos nos conscientizar disso e nos trabalharmos para isso, porque não vai existir uma varinha mágica que toque a nossa consciência e simplesmente ela desperte. Nós precisamos caminhar, ter essa aspiração de sermos aquilo que nossa alma, que nosso espírito necessita que sejamos. Eu gosto muito dessas duas palavras de mestres, né, que infelizmente eu não sei os nomes, mas servidor, seja o que for que tu fizeres para viver, para servir, tu precisas pôr teu coração inteiro em tua tarefa e ser diligente e vigoroso. Então, servir não é algo ilusório, é pôr a mão na massa mesmo. Se tu lutas na vida sem alimentar inveja ou ódio, e se tu vives no mundo uma vida, não uma vida só para ti, mas uma vida plena, então com certeza a alegria e a paz estarão contigo, e tu serás o servidor que tanto a hierarquia precisa. Ou seja, a famigerada felicidade, a alegria e a paz só podem ser vividas no momento em que você for um servidor consciente. E a outra frase: Senhor, prova-nos para despertar em nosso interior a humildade. Mostra-nos que não és tu quem precisa de nosso serviço, mas nós é que precisamos servir-te para alcançar a redenção de nossas almas, pois teu plano sempre se cumprirá. Então, as dimensões estão criadas, as dimensões existem acima de nós, os planos, a evolução existe. Deus já criou tudo e Ele não necessita do nosso serviço para isso. Nós é que precisamos crescer, nós é que precisamos trazer para dentro de nós, ancorar em nós, lembrar-nos que isso já existe em nós, que somos seres criados dessa energia universal, dessa energia criadora. Somos luz, portanto,
só nos esquecemos disso. E para nos lembrarmos, precisamos servir, amar, dois verbos fundamentais para a redenção do nosso ser. Aqui na tarefa, eu trouxe novamente aquela frase: o que fazemos, pensamos ou criamos é um tumor no corpo planetário ou é uma célula viva, ativa e criadora na vida planetária? Aí eu coloquei uma série de sugestões para que vocês possam pensar, observar onde está o coração de cada um, o que é importante para você, o que você aspira, onde você quer estar, onde nesse trabalho todo pode usar como inspiração o trabalho de Hércules. Você está buscando o quê? Uma prisão material ligada com todas os nossos corpos materiais e se manter apenas nisso, e com aquele vazio infinito interior que causa todos os nossos problemas emocionais? Ou você quer transcender, você quer liberdade, você quer crescer, você quer criar um mundo de paz que você imagina? A energia que nós estamos vivendo, a energia de Aquário, ela traz todas essas possibilidades para nós, de nós podermos sentar quietinhos e refletir sobre essas coisas. O que eu realmente quero. E Aquário, o aquariano, né, ele seria a pessoa que perguntaria, né? Diria que a vida que ele tem que viver não é essa, que a sua vida verdadeira ainda não aconteceu, que ele não conhece o seu destino. Por quê? Porque, como eu disse, a energia é uma energia visionária, futurista, é uma energia que quer sempre mais, então sempre tem a impressão que existe algo mais para ser descoberto. Desde o início eu venho falando sobre serviço, em muitas lições, né, muitos dos trabalhos de Hércules se falou sobre o serviço prático em prol da ajuda material e espiritual que a gente deve prestar, precisa prestar para o nosso próprio engrandecimento. E um deles é o que nos fez, né, começar esse grupo, é esse grupo Escola Vir a Ser para Servir. Um projeto que cuida de animais e que oferece alguns tratamentos para as pessoas que, de forma gratuita, para as pessoas que necessitam. Então, quem sabe, algum de vocês, de alguma forma, se aproxime desse trabalho, se isso for alguma alma que sinta esse chamado. Os nossos treinos continuam os mesmos, cada vez devem ser mais profundos, mais conscientes e mais agradecidos, porque sendo gratos, a gratidão nos abre grandes portais para a nossa elevação, a nossa melhoria interna, o nosso contato com o nosso mundo interno. O nosso próximo trabalho
será o último trabalho de Hércules, não a última reunião, mas o último trabalho. Nós ainda não temos a data definida, e avisaremos quando for oportuno. Hoje parece mais forte as nossas frases, né, que diz que através do nosso próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara aos teus olhos. Hoje, profundamente, essa frase faz muito mais sentido. Eu gostaria de relembrar que toda a rede planetária, né, todo o nosso planeta, depende daquilo que cada um emite, daquilo que cada um manifesta. E o nosso curso tem o objetivo de inspirar o ser humano a reconhecer e expressar sua divindade na Terra, ser um ponto de luz em missão de paz no planeta, um trabalho para almas muito valentes. Muito obrigado a todos, boa noite, que Deus nos abençoe e que todos nós estejamos preparados para assumirmos o papel neste plano terreno que já assumimos nas dimensões superiores. E agradecidos profundamente por termos a oportunidade de estarmos descobrindo, de estarmos acendendo essa luz em nosso interior. Muitos dos nossos irmãos sequer têm conhecimento disso e continuam na sua vida apenas material. Então, muito temos a agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo e por todos.